Falei, Ricardo, eu não estou conseguindo acessar o vídeo e tal. Penso eu, pessoal, que vocês conseguem acessar agora. Naquela parte lá de... Eu criei um canal dentro da equipe, né? Então tem a equipe Direito Empresarial 2, você tem ali o canal Vídeos, e aí no canal Vídeos que a gente tem lá, né, arrumadinho, dentro de uma aba chamada Aulas. As aulas, inclusive webconferência, depois eu vou acrescentar aquela primeira lá atrás que a gente fez pela MConf, que eu estava aprendendo, estava, né, começando a ter a noção de como é que funcionava, mas vamos direto ao ponto, né? Vamos à sociedade limitada, nada mais maravilhoso que no sábado à tarde a gente estudar o direito empresarial, né? Do berço ao túmulo, dos batizados aos funerais, é o direito empresarial que regula nossas vidas, né? Ninguém nasce, ninguém morre sem fazer uma relação mercantil, relação de comércio. Então, isso está presente em tudo que a gente faz, está presente na nossa vida, e eu fico bastante preocupado com alunos, às vezes, que pensam em concurso público e não está tão interessado, às vezes, em se preparar, né, para esse ramo do direito que te dá cidadania, né? Eu costumo dizer isso, direito empresarial te dá cidadania. Você pode exigir um direito, você pode pensar num empreendimento, você sempre tem, né? Eu vejo muitos entusiastas aí do direito digital, mas se você não entende como é que se estrutura uma empresa por detrás daquilo, não adianta nada você querer fazer um negócio online ou qualquer coisa desse tipo. Ricardo, na limitada, como é que funciona a responsabilidade? A gente viu que aqui na limitada a gente tem toda uma aproximação muito mais, né, para uma sociedade de pessoas do que para uma sociedade de capitais. Quando eu insisto muito nisso, pessoal, não estou querendo dizer para vocês que a maioria das sociedades limitadas são de pessoas, que elas se mantêm pela affect societas, pela proximidade entre sócios. Não estou dizendo isso para vocês. O que eu estou dizendo é que se você não fala nada no contrato e olha para o código, o jeito que ele está estruturado, o código está te dizendo, o código está te empurrando para uma sociedade de pessoas. Vamos lá. Adriano, meu grande amigo, diz para mim, o que eu olho numa sociedade para dizer se ela é de pessoas ou se ela é de capitais? Eita, Lete, vai ver se ela é pessoas de capitais? Ué, Quais seriam os traços, né, que identificam uma sociedade de pessoas? os sócios, se eles são pessoas físicas? Seria um indício sim, mas imagina que eu nem conheço a pessoa dos sócios, eu vejo que eles são pessoas físicas. É um indício, mas eu diria para você também que não é o suficiente. Imagina que eu te dou um contrato social na mão e te pergunto, e aí, isso daqui é uma sociedade de pessoas ou não é? Nossa, Plet, acho que eu não Onde consigo. é que você vai olhar? O que você vai olhar para saber se eles têm entre si alguma aproximação pessoal, se eles são... Deixa eu usar assim, eu gosto de usar muita expressão coloquial e eu peço perdão, peço licença aqui para vocês para falar disso, né? Se eles estão formando uma panelinha ou não. E aí? Estou me sentindo incapaz de responder essa, hein, Plet? Então eu vou te dar uma chance, né? Vamos Como lá. diria o professor Raimundo, eu não devia, mas eu vou te ajudar, né? Vou tentar te ajudar. Artigo 1057. Lê o artigo 1057 lá para nós. Então vamos lá, peraí. 1057. 1057. Está aqui. Só o caput? Por enquanto, só o caput. Tá. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou é estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Vamos lá. Primeira parte. Ele está te autorizando aí, sem nenhuma exigência, sem nenhuma condição, você transmitir para uma outra pessoa a cota. Uhum. Contanto que essa pessoa seja sócio. Sim. Então você está considerando para mim que ele está priorizando a estabilidade do quadro social, né? Manter o quadro estável. Né? Uhum. Tranquilo? Isso é indício de sociedade de pessoas ou de capitais? Pessoas. Perfeito. Olha a continuação aí, que aí vai arrematar mais ainda. Olha o finalzinho ou a terceiros. O terceiros. Ou é estranho, né? Ou é estranho. Isso, o estranho, desculpa. Ou é estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. O que é um quarto do capital social? 25%, não é? Sim.
Você quer dizer, então, que um minoritário que tem 26%, se ele levantar a mãozinha e falar assim, eu não quero que você ceda para terceiro, você não pode ceder. Pode, aham. Esse Sim. artigo, meu amigo Adriano, para você ver o tanto que ele é importante, o professor Cristiano Brito, que leciona execução, leciona falência também aqui na faculdade, foi a tese de doutorado dele, foi esse artigo. Ele combinou esse artigo com o artigo 187. O professor Cristiano teve a genialidade de pensar o seguinte, de pensar assim, olha, mas e se esse minoritário de 26% só, ele vem com uma birra, com uma chicana, com uma má fé e fala assim, não quero que você ceda para terceiro. Ele está usando, meu amigo Adriano, ele está usando esse direito dele de se opor, que a lei dá para ele, de acordo com a finalidade pela qual esse direito existe? Não me parece que seja. Quando você usa uma prerrogativa sua em desacordo com a finalidade para a qual ela existe, eu chamo de lícito funcional. Qual figura que eu já mencionei aqui para vocês que poderia ser? Lembra da figura do abuso de direito? Ah, lembro, aham. Ilícito funcional. Se eu estou fazendo aquilo só para infernizar o outro, né? Ou seja, sem ter algum benefício direto daquilo que não seja atrapalhar a vida do meu próximo, né? Eu sempre gosto de citar um dos exemplos, né, iniciais do abuso de direito, foi aquele cara que não gostava dos dirigíveis passando em cima da propriedade, foi lá, colocou um monte de antena, né? Eu acho que eu já citei esse exemplo para vocês. O direito de propriedade não é para isso, para você subir a antena e tentar furar o dirigível de quem passa por cima da sua propriedade. Né? Então, assim, se eu me valho dessa situação, né, tanto que sim, eu vou até procurar aqui, o livro do professor Cristiano tem o título que já explica isso. Se você ler o título sem ter visto o 1057, fica mais difícil de entender. Mas, Cristiano Brito, oposição à cessão de cotas. Olha o título da tese de doutorado dele, que depois virou livro também. Sociedade Limitada e Cessão de Cotas, né, é o título geral e tal, mas se eu resumir a tese dele aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, né, poderia configurar abuso de direito, né, esse tipo de oposição, né, à cessão de cotas. Então, num caso como esse, o que a gente teria, né, a cessão que a pessoa pretende fazer, né, então, uma nova sistemática da cessão de cotas. Na época era nova porque era de 2002. Acho que o Cristiano deve ter defendido em 2003, não, talvez um pouco depois. Nós somos contemporâneos, eu fazia mestrado, ele fazia doutorado, e nós tivemos diversas conversas, discussões sobre esse assunto. E, assim, eu fiquei impressionado com realmente a criatividade, a originalidade desse tema. Então, assim, você vai fazer o exame do contrato social para poder analisar tudo isso, para poder ver até que ponto isso poderia vir a configurar abuso de direito ou não. Então são discussões que merecem raciocínio, merecem, né, a gente olhar, e esse é um primeiro indício, meu amigo Adriano, o primeiro indício. Tá? Quer ver um segundo indício que mostra que a sociedade ela é de pessoas e não de capital? Se um dos sócios falece, caso eu permita automaticamente a transferência da cota para os seus herdeiros, você acha que eu estou preocupado com as qualidades pessoais dos sócios? Se está preocupado com as qualidades deles, acho que não. Se é meu sócio aqui, se você morrer, para mim não faz diferença se a Gabriela entra junto ou não, entendeu? Uhum. Então, o Adriano morreu, a Gabriela assume, não tem importância, não faz diferença para mim, não faz nem cheiro. Eu estou preocupado com vínculo pessoal com você? Nenhum, né? Não. Então, eu já não tenho um caráter tão personalista, mas sim um caráter capitalista. Né? Sim. Por outro lado, se eu falo assim, ó, o Adriano é brother, o Adriano é colega meu, eu não quero, né? Eu não quero que outra pessoa entre no lugar dele. Na verdade, se ele vier a falecer, o que eu quero que aconteça é a liquidação da cota. Se isso acontecer, aí há de convir comigo, né, que o que eu estou trabalhando aqui é com uma sociedade de pessoas. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque lá na frente vai ter repercussão. Eu garanto para vocês que lá na frente a gente vai ter uma repercussão para verificar a possibilidade
da penhora da cota ou não, tá? Lembrando, inclusive, eu já deixei disponível para vocês 2 trabalhos, né? Um deles, se eu não me engano, é mais voltado para a sociedade simples, né? E o outro é para a sociedade limitada. Então, para eu não esquecer de mencionar aqui, eu vou deixar um link para vocês, está disponível no nosso repositório. Na verdade, eu já mandei esse link até para o D'Artagnan. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Só um segundinho. No repositório de monografias, nós temos uma monografia que foi orientada também pelo professor Cristiano, que eu mencionei agora há pouco. Essa monografia, ela foi da Nayara. Eu confesso, eu indico essa monografia para todo aluno que me procura para ser orientador, porque para mim ela foi a monografia com o raciocínio melhor articulado que eu já vi na história aqui da faculdade. Eu achei ele simples, direto, objetivo, né? É inclusive uma das questões do meu trabalho lá. Você vai ter que pelo menos ler a conclusão da monografia ou o resumo para poder entender isso. Deixa eu jogar aqui, vou colocar aqui no Teams. Tá lá naquele canal geral, tá, pessoal? Então, joguei aqui, depois eu escrevo direitinho para vocês que essa monografia tratou exatamente de um cônjuge quando ele sai da sociedade, o outro também é proprietário da cota, tem toda uma sistemática ali que vale a pena o raciocínio, vale a pena a interpretação. Mas, antes de entrar nisso, como eu disse para vocês, vai ter importância lá na frente. Por enquanto, o que nos interessa é entender a sistemática da responsabilidade dos sócios. Todo mundo já entendeu que eu sou responsável pela integralização do capital social de forma solidária com os meus demais sócios. Ricardo, o que você quer dizer por solidária? Solidária, o que eu quero dizer é que eu acabo respondendo, caso o meu colega sócio não responda pelo capital que ele se comprometeu, no lugar dele pela dívida toda. Então, acompanhe comigo no atual slide que nós estamos projetando aqui, a responsabilidade dos cotistas. Vamos pensar numa situação de licitude, tá, pessoal? Primeira coisa, pelo amor de Deus, não estou falando de desconsideração, tá? Desconsideração é um outro instituto, é outra coisa. Eu estou falando aqui de gente que empreendeu, que quis desenvolver um negócio e não integralizou todos os valores. E por não integralizar todos os valores, é que, de fato, isso acabou gerando, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Então, está faltando, na hora que o credor vem, lembra aquela história que a gente comentou agora há pouco, que o capital social serve como garantia dos credores? Então, na hora que um credor falou assim, olha, eu tenho tanto para receber, e ele vai procurar, cadê o capital social? Não está aqui. Vocês devem se recordar também que agora há pouco eu comentei com todos que a junta não fiscaliza, né? Por quê? Porque na hora que realmente a coisa dá problema é que você vai ter que achar. Olha, você declarou ele na junta que tinha 100 mil de capital social. Eu só achei 30 mil aqui. Cadê os outros 70? Aí o que vai acontecer? Os outros 70, eu posso responsabilizar o sócio que já integralizou a cota dele toda. Eu posso responsabilizar o sócio que não integralizou, o sócio que integralizou boa parte, o sócio que não integralizou quase nada. Todo mundo eu vou atrás. Via de regra, né, dica prática, eu vou atrás de quem tem mais patrimônio. Né? Ah, Ricardo, então vamos lá naquele exemplo clássico lá. Ricardo, Adriano e José. Né? O pobre coitado do Ricardo foi lá e falou, ficou faltando aí 69% mais 15%. Nas minhas contas aqui, então temos 84%, é isso que está faltando, né? Tô certo, Adriano, da matemática é isso mesmo, né? 84%? 84, né? Nos 100 mil reais vira 84 mil, aí eu, Ricardo, vou lá, né? Vendo a casa, vendo o carro, vendo a mãe, vendo a esposa, vendo a filha, vendo todo mundo para poder conseguir pagar os 84 mil, né? Paguei os 84 mil, e agora? Agora é a hora da historinha, né? Senta que lá vem a história, da fábula.
né, da lenda. Qual que é a grande lenda? O belo direito de regresso, né? É a historinha que eu conto para minha filha na hora de dormir. Era uma vez o direito de regresso, você tinha o credor solidário A, B, C, né? E ela já sabe, ela fala, papai, é de mentira, né? É de mentira, né? Porque direito de regresso, se nem o cara que era responsável principal, se nem no nosso exemplo aqui, o Adriano e o José, se dignaram a pagar a parte deles, você acha que eu vou pagar, gente? Você acha que o outro vai pagar? Direito de regresso não existe, gente. Direito de regresso não existe, né? Então, é mais fácil, né, o Vasco ser campeão do mundo, né, do que o direito de regresso aí você conseguir alcançar algum resultado. Você não acha, Adriano? Então, assim, você vê o tanto que é impossível, né, o direito de regresso. Na continuação, então, voltem para o slide lá da responsabilidade, ela é muito importante. Capital integralizado. Pessoal, o limite da minha responsabilidade é o capital não integralizado. Já integralizou tudo e já alcançou o limite. Eu perco aquilo que eu investi. Não preciso mais preocupar nem com os colegas que ainda não integralizaram. Capital não está integralizado. Eu vou responder pelo do que falta para integralizar. Responsabilidade sócio solidária, subsiste o direito de regresso, tudo que nós já comentamos. E, cara, e se houver ilicitude? Aí você vai ter que analisar se é uma ilicitude que acarreta responsabilidade direta, se acarreta responsabilidade indireta, se acarreta desconsideração. Ontem à noite, hoje pela manhã, eu lecionei na MBA do pessoal lá da FACIC, da Faculdade de Contábeis. E eu contei uma coisa para eles lá que eles ficaram assustados. Existe uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela é de 2017, se não me engano, que ela autoriza a desconsideração administrativa da pessoa jurídica. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando, gente, que não precisa nem ir no judiciário. Eu estou falando que a autoridade tributária, a Receita, se eu estou devendo, ela vai desconsiderar a existência daquela sociedade, pessoa jurídica, e vai direto no patrimônio do sócio, por ela mesma. Ela simplesmente já vai direto no patrimônio do sócio. Então vocês já devem ter ouvido falar em desconsideração inversa, mas agora eu estou vindo com outro conceito. Desconsideração administrativa. No âmbito administrativo, eu não preciso nem ir no judiciário. Eu acho isso um absurdo. Por que eu acho isso absurdo? Porque há um sentido da desconsideração ser prevista em lei no seio de um procedimento, né, uma intervenção de terceiros chamada, né, incidente de desconsideração. Está lá no artigo 133 até o 137, salvo engano, do Código de Processo Civil. Tem um sentido para ser assim. Mas agora a gente meio que banalizou. Agora tudo é desconsideração. Então a outra lenda que eu conto para vocês aqui é o princípio da autonomia patrimonial. Não existe, gente. Não existe. Se torna sócio de uma sociedade empresária aí e vai tentar pedir dinheiro emprestado em nome da sociedade num banco. A primeira coisa que o banco faz vai ser o quê? Você é sócio. Torne-se avalista da pessoa jurídica da sociedade. Acabou a autonomia. Matei a autonomia. Não faz sentido. Então, assim, entendam que essas responsabilidades em caso de ilicitude não vão seguir essa regra que nós estamos falando da solidariedade até o limite do capital social. Vai ser até pagar a dívida, tá? Afasta-se a regra da limitação, como eu estou colocando aqui para vocês. Para não ficar algo assim muito abstrato, né? Amanda, lê para a gente, por gentileza, o 1080. Para a gente ver um caso aqui. Leio sim, professor, só um minuto. Artigo 1080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Olha que situação. Então, obrigado, Amanda. Se você para e vai decidir por algo que gere, vamos dizer assim, uma ilicitude, você se responsabiliza pessoalmente, não tem nada a ver com desconsideração, e muito menos com essa hipótese do limite da responsabilidade solidária. Vamos trazer um exemplo? Dois sócios formam uma sociedade que eles falam assim, olha, a gente vai fazer a extração de madeira em determinada região lá da Amazônia. Aí você chega e cria a sociedade para extrair madeira e tal, e toma uma decisão de que aquela área que é uma reserva, né,
mesmo naquela área que é proibido desmatar, você vai lá e desmata. É possível responsabilizar diretamente, tá? Não estou responsabilizando o sócio pela condição de sócio, mas pela decisão que ele tomou ilícita. Né? Eu posso responsabilizá-lo de forma ilimitada, diretamente, numa condição como essa? Sim, porque isso não tem nada a ver com a pessoa jurídica em si. A pessoa jurídica, a deliberação dele foi só, né, a força motriz para que houvesse o desmatamento e houvesse a ilicitude. A coisa está tão séria atualmente, né, essa responsabilidade integral aí, ela é tão séria, que hoje em dia eles estão responsabilizando até gerente de banco. Né? Então o cara chega lá no banco e fala assim, eu estou montando essa sociedade e eu preciso de dinheiro emprestado. Ah, você vai poluir? Vou poluir bastante. Você vai destruir o ambiente? Vou destruir bastante. Se o banco concede o crédito de forma imprudente, já existem situações em que responsabiliza o banco, a instituição financeira, o gerente do banco que participou daquilo, todo mundo, para poder gerar esse tipo de situação. Tranquilo? De boa até aí, moçada? Desculpem toda essa minha empolgação, é porque realmente sociedade limitada é um tema gostoso, é um tema muito interessante, traz muita discussão, traz muita... Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, os que expressamente as aprovaram. Vamos lá. Matheus, depende. Pode ser que essa aprovação não tenha sido... A gente está falando aqui de uma limitada, então se for uma limitada pequena, uma limitada, por exemplo, de até 10 sócios, eu não preciso nem fazer assembleia geral, posso fazer só uma reunião. Então, se eles assinaram, né, tem alguns casos que se a decisão for unânime, você até dispensa fazer reunião. Se eles assinaram um documento, os sócios, não necessariamente administradores, até porque na omissão do contrato, todos os sócios são administradores. Se eles assinarem e autorizarem, então não é só administrador não, tá, Matheus? Sócio também, que assina e aprova aquilo ali, porque a vontade da pessoa jurídica é formada pela combinação das vontades dos sócios. E a sua pergunta ela tem uma especial relevância naquelas hipóteses de deliberação colegiada. Imagina que naquela limitada eu quis criar um conselho de administração. E naquele conselho de administração, nós fizemos uma reunião e dos 3 administradores que participam do conselho, 2, né, vamos dizer assim, foram a favor da decisão ilícita. Um não foi. Aquele voto contrário já livra a responsabilidade dele, porque expressamente, Matheus, ele não aprovou. Tranquilo até aí, pessoal? Podemos continuar? Tranquilo, Matheus. Obrigado a você. Então, afastamos a limitação da responsabilidade. Está aqui o nosso eternizar o Adriano aqui, como nosso, e o José Eduardo como os nossos participantes da aula. E agora vamos trabalhar com a natureza personalística ou capitalista, que a gente falou agora há pouco, que tem uma extrema relevância para o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá? Opa, agora sim. Pessoal, como que eu sei que uma sociedade ela se avizinha mais, né, de uma natureza personalística? Então, vamos lembrar que sociedade de pessoas é aquela que existe vínculo pessoal entre sócios, existe uma aproximação pessoal, um querer bem, um affectio societatis, e nas capitalistas isso não existe. Na omissão do contrato social, eu pedi para o Adriano ler 1057, porque ele já mostra que qualquer um consegue impedir que terceiro entre na sociedade. É só ter mais de 1/4 do capital social. Ele se opõe e para quem quiser anotar, essa expressão ela é bem importante. É uma minoria de bloqueio. Então, uma minoria de bloqueio. É aquela minoria que está ali só para atrapalhar, que está ali só empatando. Isso é ruim? Não necessariamente. Às vezes está empatando e impedindo um ato ilícito. Mas pode ser também que esteja fazendo aquilo ali só por vendetta, né? Só por implicância. Ricardo, você está mencionando aí o 1028. O que ele fala? O 1028 é aquela situação que eu também mencionei lá para o Adriano, que a gente fez o exemplo lá, do cara que ele coloca no contrato que se falecer um dos sócios, né, aquela cota tem que ser liquidada, não pode entrar outro sócio no lugar, os herdeiros não servem.
Então, nesse caso também, isso mostra, né, já que o código opta por essa solução, mostra que o código está muito mais preocupado com uma feição personalista do que com uma feição capitalista. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos partir aqui então para o exame do contrato social. Olhei no contrato, eu vi que eu estou submetendo ou não, porque lembrem-se, viu, Adriano, você que leu 1057, lembre-se que tem o salvo de exposição em contrário. Alguma coisa me impede de eu colocar no contrato que aquela alienação ela é livre, que não precisa de anuência de ninguém? Nada. E se eu coloco que a alienação é livre, eu estou falando de uma sociedade de capitais e não de pessoas. A liquidação ou a transferência de cotas aos sucessores do sócio falecido, se eu opto pela liquidação, eu estou numa sociedade de pessoas. Se eu permito a transferência, né, em caso de falecimento, não faz diferença o herdeiro entrar, aí eu estou numa de capitais. Então, toma cuidado, que isso não é só no contrato social, pode estar no acordo de cotistas. Por isso que eu faço questão, pessoal, de esmiuçar. Olha esse próximo slide aqui, que vai lá e te dá a receita do bolo, o rumo das pedras. O caminho das pedras. Se eu pego a adoção da lei das SA como uma regência supletiva, a lei das SA é muito mais sofisticada, está mais interessada em captação de recursos e tal. Então, isso já é um indício de uma sociedade capitalista. Indício, toma cuidado. Se eu prefiro a denominação social, é aquele nome empresarial que não aparece o nome dos sócios. Se eu não quero que o nome do sócio apareça, também eu não estou preocupado em afetos, societários, eu não estou preocupado em identidade pessoal, identificação pessoal. De novo, isso também me empurra mais, é um indício para o regime capitalista. E a livre negociação, então, né, não faz diferença quem entra, quem sai e tal, aí que eu quero, né, eu tenho uma sociedade de feição capitalista. Então, esses aspectos, né, demonstram que ela tem feição capitalista. Ricardo, mas e se eu prefiro subsidiariamente as regras da sociedade simples, que é uma sociedade mais engessada, não empresarial? Se eu uso firma social, identificando o nome do sócio no nome da sociedade, né? Então eu coloco lá Faria e Plet, por exemplo. É porque a gente tem amizade, eu e o Adriano, então isso está identificando, né, que a Faria e Plet Limitada ela tem uma feição mais personalista. E se a gente coloca ali uma estabilidade do quadro social, fala assim, não aliena para ninguém não, né, a não ser com um quórum aí, uma aprovação, por exemplo, eu até saio daquela minoria de bloqueio do código e falo assim, só com decisão unânime pode deixar alguém entrar. De novo, eu insisto com vocês, estamos falando de uma feição personalista. Vamos ver se vocês conseguem identificar onde é que eu quero chegar. Pessoal, vocês concordam comigo que sociedade empresária, ela exerce uma atividade... Agora que eu vi a pergunta do Adriano aqui, as cláusulas de controle são evidência de sociedade de capital. Adriano, primeiro explica para mim o que é cláusula de controle. Onde você tirou essa expressão? Tipo essa daí, de que eu não poderia permitir a entrada de qualquer outro sócio com a morte, que de repente na liquidação teria que seguir um caminho especificado no contrato. Então é o contrário, não é, Adriano? Então é o contrário. Então é um indício de sociedade de pessoas, né? Não é? Se eu quero controlar para não deixar qualquer um entrar na sociedade, já é indício de sociedade de pessoas, não é? Não foi isso que aqui tá? Você perguntou verdade. Se a sociedade se elas de capital... estão, verdade, se elas estão, então aí seria de pessoas, né? Exatamente. Verdade, beleza, obrigado. Se a gente coloca essas cláusulas de controle, né? Aqui Vascaíno não entra, por exemplo, né? Então é um controle que é até um controle sanitário, você não acha, Adriano? Então a gente acaba gerando esse tipo de situação. Onde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Eu já vou dizer para vocês. Patifaria. Essa foi boa.
Ninguém vai contratar. Plet faria, já pensou? Então, no final das contas, o que a gente está trabalhando aqui é com uma situação que a jurisprudência já vem se posicionando há muito tempo, mas que o CPC, o Código de Processo Civil de 2015, teve a oportunidade de resolver e não resolveu. Né? Perdeu uma excelente oportunidade para isso. Por quê? Porque, na prática, se eu estou numa sociedade de pessoas e se toda a sociedade ela tem por finalidade exercer uma atividade empresária, e se eu presumo que o exercício de uma atividade econômica é importante para todos, ela tem uma relevância social, tá? Se ela tem uma função social, se o próprio, a ponto da nossa Constituição, no artigo 170, ter princípios ali que protegem a ordem econômica, nessas circunstâncias, eu não posso deixar qualquer estranho entrar na sociedade. Então, assim, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Né? Você quer intervir na sociedade, você quer tirar o administrador, né, do controle dela e nomear um administrador provisório, nomear terceiro, você quer forçar alguém a conviver com outro. Né? Até que ponto isso seria possível? E pior, se eu permitir isso, até que ponto isso não vai abalar por demais a convivência, a fex societatis, a ponto de colocar em risco aqueles empregos, né, a relação com os consumidores e assim vai. Então, assim, pergunto a vocês, como que a jurisprudência vai se posicionar diante disso? O slide aqui já tem as respostas. Se eu tenho a fex societatis, a jurisprudência entende que a preservação de empresa é importante. Então, eu não poderia deixar alguém penhorar a cota, porque penhorar é expropriar, é tirar da propriedade do sócio e passar para a propriedade, né, do credor. E o credor, sendo proprietário da cota, ele se torna automaticamente sócio, né, cotista. Então, em regra, é impossível. Se for de capitais, o patrimônio é garantia geral. Né? Então, na sociedade de capitais, a cota de uma sociedade de capitais é garantia real. Vai abalar a fex societatis? Não tem afexo. Então, não vai abalar a relação entre os sócios se ele entrar. Então, não tem vedação legal, é possível. É assim que o STJ vem se posicionando há muito tempo. Aí vem o CPC de 2015, no artigo 861, ele falou, olha, se acontecer penhora, não faz diferença se for de pessoas ou de capital, é como se o legislador do CPC virou e falou assim, olha, você, jurisprudência, que se vire, se você acha que de pessoas não pode, de capitais não pode, não faz diferença. Mas se tiver penhora, a primeira coisa é oferecer aquilo para a sociedade. Ofereceu para a sociedade, para que ela, por exemplo, né, preserve a integridade do capital social, a estabilidade societária, ela não quis reembolsar o valor para o credor, né, e liquidar aquela cota. Qual que seria, então, a solução? Porque o Código Civil fala que a solução é a liquidação da cota. Né? Ele não dá muitas alternativas. Você pega lá o 1026 combinado com o 1030, vamos ver como é que eles trabalham. Né? Então, Isabela, você que está rindo aí do Plet Faria aí, lê para nós, por gentileza. Você está com o seu microfone aí de boa? Artigo 1026? Uhum. Estou sim. Beleza, me ajuda. 1026? Código Civil, tá? Não é do CPC, não. Uhum. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Isabela, isso daí tem alguma coisa a ver com expropriar a cota? Tirar a cota do nome de um e passar para o nome do credor? O que você acha? Não sei. Olha só, são duas soluções. A primeira solução que ele está dando é o seguinte, olha, você não vai tirar do nome do sócio, mas se o sócio tinha algum lucro para receber nos dividendos lá no final do ano, no final do mês, sei lá, quando distribui os dividendos, você vai substituir esse sócio para receber esse dividendo. Você não vai ficar com a cota dele, você vai ficar com a cota, você vai ficar com o valor que ele teria direito nos lucros. Então, na repartição dos lucros.
Então, não estou tirando a cota nessa primeira hipótese. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros. É dividendo. Não estou tirando do nome desse sócio a cota dele. Ó, você continua cotista, mas um dos seus direitos que era receber lucro, você não vai receber. O lucro vai para o credor. Essa é a primeira hipótese. Isabela, qual que é a segunda hipótese? É permitir que o credor receba o que caberia ao sócio na liquidação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você não vai ficar com a cota dele, mas você pode pedir a liquidação daquela cota. Liquidar uma cota tem a ver com a dissolução parcial da sociedade. O que é dissolução parcial? É rescindir parcialmente o contrato. Então, imaginem o seguinte, Zé Eduardo está aí com a gente ainda? Zé Eduardo não está mais entre nós? Ou ainda está? Então imaginem o seguinte. Virtualmente aqui, acho que ele está, mas... Imagina que o Zé Eduardo tem um credor. Né? Imagina que esse credor é um filho dele que apareceu e tudo mais e quer receber o valor da pensão. Esse filho pode pedir a expropriação na nossa sociedade, que a gente, né, tem essa proximidade, eu, o Zé e o Adriano, ele não vai poder tirar porque tem affectus societatis. Então o STJ não deixa. Mas aí a solução que o 1026 dá, combinando, obviamente, esse 1026 com o 1030, como é que está no slide aqui para vocês, vai ser o seguinte, olha, você pode pedir para que os lucros que seriam depositados na conta do Zé Eduardo sejam depositados na conta do filho dele, para quem ele está devendo pensão, né? E a outra hipótese seria tirar ele da sociedade mediante a liquidação da cota dele, né? Então, isso permite, inclusive, né, que a gente veja que o Zé Eduardo está devendo para todo mundo, vamos tirar ele da sociedade. E a gente expulsa, né, exclui por conta disso, né? Lembrando, como eu já disse para vocês, que no caso de falecimento de sócio, né, o próprio código fala em liquidação da cota. Então, tá vendo como que coube a jurisprudência resolver esses problemas? Né, ninguém achou uma solução aqui que fosse consignada na lei, que tivesse uma legislação específica a respeito? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Estamos caminhando muito bem. A aula de hoje está bem interessante, viu? Muito legal. Daqui para frente a gente tem só alguns pontos mais detalhados para poder falar, né? Sobre as deliberações sociais, sobre alguns outros aspectos que eu reputo também relevantes, que é importante a gente trabalhar para finalizar. Creio que ainda hoje a gente consegue terminar, se o Adriano deixar. Pode perguntar, Adriano, fica à vontade. Perguntou da hora, né? Pergunta não, imagina. O Blet, então, eu não sei se ainda vai ser comentado, mas e aquela intermediária lá da remissão? Como é que é esse perdão aí? Está falando da posição intermediária, possibilidade de remissão pela sociedade. A remissão, vamos lembrar, o que significa? Na verdade, esse remissão aí não é a remissão... Deixa eu até ver que agora você me deixou preocupado. Onde é que está escrito? No slide? Depois da jurisprudência do STJ lá, das pessoas de capitais. Agora você me deu um susto, porque eu achei que eu tinha cometido um sério erro de português aqui. Remissão, perdão, tem que ser com 2 S, viu, Adriano? Aquela lá tá com... Remissão com C cedilha significa pagamento. Tá? Então, o remissão aqui com C cedilha significa pagamento. O que a gente pode fazer? Lembra que eu falei que no artigo 861 do CPC, essa posição intermediária permite que a sociedade, tanto que o 861 fala isso, se vai penhorar, notifica a sociedade primeiro. Aí ela tem um tempo para fazer uma assembleia, salvo engano são 90 dias, está no 861, e aí ela vai decidir o que ela vai fazer, se algum sócio vai adquirir aquela cota, vai pagar no lugar, né, do devedor, porque lembre-se que o sócio está sendo executado, não está? Uhum. Quem paga no lugar do devedor faz a remissão que significa, pelo amor de Deus, pagamento. Você cedilha aqui. Uhum. Tomei um susto agora, que você falou remissão, perdão, eu falei assim, será que eu escrevi desse jeito? Né? Então, a remissão pagamento é uma solução para não ter que abalar o quadro social, né? E também
né? Aqui, ó, até peguei no dicionário remissão como quitação, né? Então, a quitação faz para que não entre ninguém aqui na sociedade, beleza? Beleza. Fechou, então. Pessoal, deliberação social. Por que esse tema é tão importante? Pessoal, a vontade da pessoa jurídica se forma, surge em razão... A vontade da pessoa jurídica se forma em razão das decisões dos sócios. São essas decisões que, de fato, elas possibilitam a gente poder falar em uma vontade da pessoa jurídica distinta da vontade dos sócios. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês quando eu insisto muito nessa questão? Estou querendo dizer o seguinte: a administração da sociedade parte do seu órgão soberano, que é a Assembleia Geral. O voto dos sócios, que forma a vontade da pessoa jurídica e que dá as diretrizes para que a sociedade seja administrada. Ricardo, mas e o tal do CEO, né? E o tal da pessoa que... E o tal do CEO, e o tal da pessoa que também, né, participa da administração da sociedade? Essas pessoas, elas podem ter uma função de mais de execução. Antigamente, quem executava as decisões que eram tomadas na Assembleia eram chamados de sócio-gerente ou de gerente, tá? Essa expressão de gerente foi substituída no atual código. Lembra que eu falei que ele deu uma feição de uma mini SA aqui, né, no Código Civil, para limitada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Oi, Matheus, deixa eu ver aqui. Atualmente, o que você vai encontrar no código é a expressão diretor, não mais gerente. O compartilhamento parou? Voltando, então. Tá compartilhando aí para vocês? Deixa eu ver, peraí. Agora tem que sair direitinho o compartilhamento. Tá de boa? Todos estão vendo? Pessoal, a deliberação, a decisão, ela é diferente de administração. Na administração, ela envolve um gênero do qual tem a execução, que é feita pelos diretores, é feita pelo Conselho de Administração, é feita pela Assembleia, e a Assembleia é seu órgão soberano. Então lá eu vou ter deliberações que vão administrar a sociedade. Só que toma cuidado. Para tentar simplificar, é possível, ao invés de ter que fazer aquela assembleia, que você tem que publicar edital, que você tem que convocar, que você tem que ter um quórum mínimo para começar, se não tiver, tem que fazer outro e tal. Para evitar toda essa burocracia, se eu tenho só 10 sócios, eu faço uma reunião, que é algo um pouquinho mais simples, né, que é algo um pouquinho menos, né, complexo, e você consegue desenvolver. Então, na reunião tem regras mais flexíveis, inclusive, né, se todas as decisões forem unânimes, não faz necessidade nenhuma de a gente se reunir, nem remotamente, nem de forma telepresencial igual agora. Basta que a gente faça um documento, todo mundo assine. Então pode ser substituído por um documento escrito. Toma cuidado, porque o que é tomado de decisão numa reunião, se você vem a faltar, ou numa assembleia, vincula todos os sócios. A minoria acaba se curvando à vontade da maioria. Então, a minoria, ainda que ela seja dissidente, ainda que ela discorde, ainda que ela vá por outro caminho, ela tem que submeter à vontade do sócio, né, a vontade do administrador, a vontade da Assembleia Geral, desculpem, que é o órgão máximo de administração. Quem pode convocar uma Assembleia Geral? O administrador, qualquer sócio, ou mesmo o Conselho Fiscal. Lá no 1073 você tem a regrinha, que primeiro você faz uma chamada, naquela primeira convocação, marcamos para um determinado horário, ninguém apareceu, então às 16 horas, por exemplo, de hoje, daqui 3 minutos, se você tem 3/4 do capital social, lembra que eu estou falando de capital social, voto não é por cabeça não, já podemos começar a reunião. Ricardo, não deu certo, agora você tem que fazer uma segunda convocação, e a segunda convocação é por qualquer número, tá? A segunda convocação não tem necessidade não. O que o pessoal faz na prática que é um jeitinho brasileiro para o negócio? Na prática, eles pegam e marcam uma reunião
numa primeira chamada para as 16 horas, na segunda chamada para as 16h30. Então, assim, não deu o número certo na hora que precisava, dali meia horinha já tem a segunda chamada, não deu o número certo, não tem importância, porque agora é qualquer número. Isso é jeitinho brasileiro. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, não. Mas, né, eu já vi até condomínio fazer desse jeito, tal, embora o condomínio não seja sociedade empresária, né? Mas as regrinhas seriam nesse sentido também. Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? Se a gente estivesse tendo aula presencial e a prova fosse aquele momento em que você, né, tem que demonstrar os seus conhecimentos, aquela situação mais complexa e tal, eu estou até curioso, uma hora vocês me contam se algum professor aí vai fazer prova à distância, né, pedindo para todo mundo ligar a câmera e ficar fiscalizando. Fico imaginando, né, se vai ter esse tipo de atividade, seria muito curioso. Se a gente estivesse fazendo prova, ainda assim, eu permitiria que vocês consultassem esse quadro aqui, do próximo slide, porque não adianta você ter o código na mão, que está tão bagunçado dentro do código, né, os quórums, que, assim, acaba complicando a vida de todo mundo, né? Então, hoje, nós temos, né, toda uma sistemática de como que você vai tomar as decisões. Dependendo, né, a regra é para a maioria dos presentes, né, ou maioria absoluta. Só que se você não tiver, você vai ter que olhar aqui, o que você está querendo fazer? Você está querendo fazer uma incorporação, uma fusão? Então você vai lá 3/4. Fazer meio que o cara crachá desse quadro. Ah, eu quero dissolver uma sociedade que ela tem prazo indeterminado. Para dissolver eu preciso de maioria absoluta. Ah não, o que eu quero é aprovar um administrador não sócio. Aí você vai precisar de unanimidade. Então, isso daqui é meio que um decoreba, que na prática, né, se você um dia estiver advogando e estiver numa reunião dessa com sócios, é interessante que você esteja com o código debaixo das mãos, ou então pelo menos um quadrinho desse, né, para você poder se orientar, né. O que eu gosto de chamar a atenção é que houve uma modificação recente, né, em 2019, que simplificou um procedimento de destituição de um sócio administrador, né. Para destituição de sócio administrador, antigamente o quórum ele era de 2/3, né? Agora, o quórum é de mera maioria absoluta, né? Então, quando a gente está falando de uma situação como essa, o 1063, né, que ele dispunha como quórum mínimo para destituir um sócio registrador nomeado em contrato social, né, ele exigia 2/3, né? Agora, né, o que nós temos é uma maioria. Então agora isso simplificou. Então se tratar de sócio, lá no 1063, no parágrafo primeiro dele, se tratar de sócio nomeado administrador no contrato, a sua destituição vai poder acontecer pela aprovação de titulares correspondentes a mais da metade do capital social. Até tem que confirmar aqui se esse slide está atualizado. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui sim, tranquilo, né? Então, a destituição dos administradores, né, de acordo com o 1076, tudo mais, bem como sua remuneração. Então, nessa hipótese, para destituir um administrador, né, que é sócio, que está nomeado no contrato social, a lei está exigindo, né, mais da metade do capital social. Tá? Inclusive, na verdade, deixa eu até arrumar aqui para vocês. Isso daqui seria decisão de emissão de sócio e tal. Na maioria absoluta. Deixa eu ver como é que está redigido lá no 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição e tal. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação dos titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social. Pessoal, então, só estou corrigindo aqui, é maioria absoluta, tá? É maioria absoluta de acordo com o capital social.
Só corrigindo. Perfeito. Projetando aqui para vocês, então. Desculpem pelo pequeno equívoco aqui, estava na maioria dos presentes. Na maioria dos presentes, não, a maioria absoluta. Que é a maioria do capital social. Vou projetar aqui, tá? Então, olha lá que essa modificação de 2019 está lá na maioria absoluta. É o item 5 ali da maioria absoluta, né, a destituição do administrador sócio nomeado no contrato social. Agora ficou mais claro aqui. Tranquilos? Alguma dúvida? Adriano, tá de boa aí? Beleza. Tá. Bom, então vocês... Pode falar. Volta só um pouquinho para dar um print daquela tela do quadrinho lá, faz gentileza. Mas eu disponibilizei esse material para vocês, não disponibilizei? Eu não encontrei ele ainda não. Tá ali no arquivos, né? Deixa eu... Tá. Não, então eu olho lá. Não, fica tranquilo. Beleza, de todo jeito pode dar print aí, fica à vontade. Pessoal, então vamos lá. Continuando, quórum geral de deliberação, maioria absoluta, tá? O quórum suficiente para bloquear a vontade do majoritário. O que é interessante é isso, tá, pessoal? Às vezes você não tem maioria absoluta, mas você está vendo que tem quórums elevadíssimos aí, de 2/3? Então imagina o seguinte, vou até voltar aqui para a gente poder analisar. Vamos pegar um dos exemplos aqui do quórum de 2/3. Vamos lá, ó. Quórum de 2/3. Aprovação de administrador não sócio se o capital social estiver todo integralizado. 1061 fala isso. Pessoal, se eu tenho uma pessoa ali, por exemplo, que ela tem 35%, sua cota corresponde a 35% do capital social, esse cara pode bloquear uma decisão aí da maioria, porque aquela maioria não é necessariamente de 2/3, aquela maioria não chega aos 2/3. 2/3 seriam 66%, não é? Então ele tem 35%, na verdade ele consegue bloquear. Era aquilo que eu mencionei agora há pouco para vocês, e eu chamei de minoria de bloqueio, né? É possível a gente se deparar com situações como essa. Tranquilo até aí, pessoal? Aqui é onde eu menos exijo que o meu aluno ele fique raciocinando, porque o código trouxe essas regras todas, né? Então, Adriano, tá no chat aqui para você não pegar nada desatualizado, tá no chat aqui o link para o documento, né? Para você poder baixar o roteiro dos slides. Eu vou também colocar isso daqui, agora eu fiquei um pouco preocupado, porque tinha esse equívocozinho. Eu vou vir aqui esse pequeno equívoco. Quem que levantou a mão aqui agora? Tem alguém de mão levantada. Sou eu, professor. Pode Mateus. falar. Eu estou com uma dúvida que eu não sei se eu entendi. É possível um administrador não sócio participar de votação dessas assembleias, enfim? Assim, um administrador não sócio que seja devidamente nomeado administrador. Pensa comigo, o direito ao voto decorre do que exatamente? Da titularidade da cota, né? Perfeito. Se ele é um administrador não sócio, ele não é titular de cota. Certo. Uhum. Então ele não tem voto, você concorda? Sim. Mas assim, imaginei que pudesse, sei lá, por uma questão de confiança, ou sei lá, que o sócio não queira, só queira investir, não queira participar e tal. Não sei que isso fosse possível, né? Mas agora entendi. Nesse caso, o que pode acontecer, talvez seja nisso que você está pensando, é aquele administrador receber uma procuração de outro sócio, mas aí ele está agindo em nome daquele outro sócio e aquele sócio ele está representando a vontade dele. Eu jamais poderia dizer, Matheus, que ele tem voto porque ele é um administrador não sócio. Se não é sócio, não tem voto, tá? Mas o Instituto da Representação é perfeitamente factível aí
que você está falando. Entendi. Mas isso não impede, então, que o administrador não sócio possa tomar decisões de ações dentro da sociedade e tal? O administrador não sócio tomar decisões, uma coisa é tomar decisões que estão dentro do rol de competências dele por força de decisão assemblear ou do estatuto ou do contrato. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele formar a vontade da pessoa jurídica num voto que é de competência da Assembleia. Então imagina o seguinte, Matheus, na Assembleia se deliberou que a gente vai comprar um terreno, né, à beira-mar, lá em Salvador. E aí, a gente deu poderes para que aquele administrador faça isso, ele não é sócio, mas ele vai poder escolher qual terreno que ele quer. E ele está agindo dentro do rol de competências dele. Tranquilo até aí? Entendi, sim. Agora, tomar uma decisão sem ser titular votar numa decisão assemblear sem ser titular de cota já é mais complexo, já não tem jeito, né? Aí já não bate. Tá, entendi. Obrigado. Beleza? Obrigado você. Onde estávamos? Deixa eu... Bora lá então, pessoal. A pergunta do Matheus vem de acordo com isso que a gente está falando aqui, representação em assembleia. Outro sócio, um advogado, pode, por exemplo, dar um mandato, uma procuração para que votem em nome dele? Pode, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é o conflito de interesses, né? Eu vou ficar votando em coisa que me diz respeito? Não faz o mínimo sentido, né? Quem que compõe lá na Assembleia, nessa mesa diretora? O presidente, o secretário, os demais sócios, né? A Assembleia é presidida e secretariada por um sócio, você tem que fazer o registro da ata, levar na junta comercial, e no Código Civil exige-se no mínimo uma Assembleia anual. Então, assim, isso daqui são todas regras procedimentais, não tem muito segredo, não tem muita polêmica o que eu falar para vocês, né? A única coisa que você tem que ter atenção é esse artigo 1074, parágrafo 2º, que vai trazer essa situação aí do voto em conflito de interesses, né? A matéria diz respeito, olha, eu estou impedido, eu não vou votar, isso declara suspeito, acabou. Ricardo, é possível numa assembleia aqui ter um apelou perdeu, né? Eu não concordo, então eu quero exercer o direito de recesso. A lei só permite que você invoque o seu direito de se retirar da sociedade por força, digamos assim, né, em razão da sua discordância de alguma decisão assemblear, de uma decisão da Assembleia, se essa decisão disser respeito à alteração do estatuto, ou se for caso de fusão e incorporação, porque aí você já está unindo a sociedade com outras, é mais complicado. Então, mexeu no estatuto, ou seja, mexeu no ato constitutivo, que é o contrato social, não é estatuto, é contrato social. Nessas situações, né, você pode pedir para sair da sociedade. E, inclusive, você tem responsabilidade se tiver uma deliberação que está distribuindo lucros fictícios, por exemplo. Então, você é sócio, você está vendo que a decisão da Assembleia é uma decisão ilegal, ilícita, primeira coisa, voto contra. É o jeito de você se proteger. Então, o artigo 1079 e 1080 vai falar dessas situações, né, que tem distribuição de lucros fictícios, que tem, né, gente agindo em detrimento da própria pessoa jurídica, né, com má fé, gerando esse tipo de problema. Agora, um ponto que eu preciso chamar a atenção é que até pouco tempo nós tínhamos duas espécies de unipessoalidade. A primeira, quando uma sociedade é dona de todas as ações ou cotas de outra, é o que nós chamamos de subsidiária integral, né, lá da lei das SA. A segunda hipótese era aqueles 180 dias, que sai um sócio, pode ficar outro, mas, né, como o legislador quis nos complicar a vida, ele veio e falou que é possível agora ter uma sociedade limitada com um único sócio. O que você precisa saber, para fins teóricos aqui, para uma prova de OAB, é que, pessoal, sociedade é completamente diferente de EIRELI. Então, assim, na sociedade limitada unipessoal, você não precisa nem ter aquele capital social de 100 salários mínimos.
Ricardo, isso coloca a Eireli em desuso? Esvazia o conteúdo da Eireli? Penso eu que sim. Penso eu que a médio e longo prazo não vai ter mais sentido a gente falar em Eireli, né? Por conta exatamente dessa estrutura aqui, dessa sistemática, tá? A médio e longo prazo a gente vai ter esse tipo de problema. A Eireli vai acabar se tornando letra morta, né? Desnecessária. A gente não vai precisar mais da Eireli. Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilos? Estão todos enxergando aqui? A administração e fiscalização da limitada. Professor, foi capricho do legislador permitir representação por mandato só feita por advogado? Não vejo como um capricho, não, Adriano. Vou até voltar aqui porque a sua pergunta ela é bem interessante. Na verdade, não está restringindo só a advogado, outro sócio ou advogado. Qual que é o raciocínio que está por detrás disso daí, Adriano? Se eu permito a representação feita por outro sócio, você há de convir comigo que o interesse social está resguardado, o interesse da sociedade está resguardado, porque, né, de todo jeito, ele vai ter a obrigação de votar de acordo com os fins da sociedade. Agora, caso eu queira transferir a terceiro que não seja sócio, a lei está me exigindo que seja advogado. Não vejo isso como capricho, Adriano, vou te dizer o porquê. Empresa não tem função social, não há um interesse social, interesse, vamos dizer assim, de empregos e tudo mais, de toda uma atividade econômica que se permaneça. Então tem que ser um advogado que conheça a lei e que possa garantir isso daí. Pelo menos é assim que eu vejo a mens legislatória, né, a mente do legislador, aquilo que ele pretendeu com isso. Vitória, por favor, pode participar. Professor, Claro. eu não entendi essa questão de subsidiária integral e eu queria saber também qual que é o propósito de ter feito essa sociedade limitada unipessoal se já tinha a Eireli. É só essa questão de integralizar o capital? Bom, é meio difícil às vezes responder uma pergunta como essa, porque a gente já custa saber, né, o que passa na cabeça da gente, o que passou na cabeça do político na hora que ele quis votar uma sociedade limitada unipessoal. A única coisa que me vem à mente, Vitória, é que o nosso legislador quis que isso acontecesse para evitar aqueles 100 salários mínimos da Eireli. Entendeu? Eu não consigo encontrar outro sentido, né? Até uma pergunta bem oportuna sua, depois, por curiosidade, eu vou olhar na exposição de motivos dessa lei, mas eu vou te ser sincero que às vezes nem a exposição de motivos é muito clara, né? É uma coisa assim que, na minha visão, eles quiseram facilitar e falar assim, olha, já que Eireli exige 100 salários mínimos, vamos dar uma gambiarra aqui, porque isso veio lá no meio da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. O que queria era facilitar montar a sociedade, montar a empresa. E a Eireli, era assim, quando ela foi criada, já foi criada pensando que a pessoa está pensando em burlar, né? Não sei se você acompanha meu raciocínio. Então, caso você burle, você tem que ter 100 salários mínimos guardando ali, né? Já garantido ali. Você entendeu, Vitória? Essa primeira parte, a primeira resposta. Agora, a segunda pergunta sua. A questão da subsidiária integral. O que seria essa subsidiária integral? A subsidiária integral é quando uma sociedade é dona de todas as ações ou cotas da outra. No direito brasileiro, isso só era permitido na sociedade anônima. Então, imagine o caso da Petrobras, ela ser dona de todas as ações de uma subsidiária que faz pesquisas de petróleo, Petroquisa, por exemplo. Você concorda comigo que aí, nesse caso, eu teria a Petroquisa como uma sociedade composta por uma única sócia, que é a sua matriz, a Petrobras, da qual Petroquisa, é subsidiária? Então, seria um caso de unipessoalidade, autorizado pela legislação. Eu até indico aqui para vocês o artigo. Não indiquei artigo, indiquei. 206, inciso 1º, letra D, a linha D, né, da Lei das Sociedades por Ações.
Desculpe, 251 da Lei da Sociedade por Ações, né? Eu confundi com a outra lá. 251 da Lei da Sociedade por Ações. Então, isso que é uma subsidiária integral. Ficou mais claro, Vitória? Entendi, professor. Beleza? Obrigada. Fechou. Na prática, Vitória, eu nem concordo que ela seja tão unipessoal assim, porque a sua matriz tem que ser pluripessoal. Então, na prática, por detrás dela tem uma outra pessoa jurídica que, embora seja a única sócia dela, a matriz ela é pluripessoal. Então, sempre discordei dessa análise aí, dessa hipótese. Mas agora chega um ponto que a gente tem que levar em consideração quem administra a limitada, né? Então, de acordo com o artigo 1060, são as pessoas que foram designadas no contrato social. Se não designar, são os sócios fundadores, né? Quem pode assinar documentos em nome da sociedade? Quem é administrador. Então, eles têm o uso privativo da firma ou da denominação social. Então, o ingresso de novo sócio não investe na condição de poderes automaticamente. Pelo 1060, parágrafo único, é só quem estava presente ali no ato constitutivo, na elaboração do contrato social, que automaticamente, se não colocar quem é administrador, eles são os administradores. Ah, Ricardo, depois fez uma alteração no contrato, entrou mais uma pessoa e tal. Essa pessoa que entra depois não se investe naturalmente na condição de administrador. É só quem estava naquele ato de fundação, naquele ato constitutivo, naquele início. Tranquilos até aí? Ricardo, e o administrador não sócio? Foi a pergunta do Matheus agora há pouco, né? É muito comum na sociedade de capitais, né? Você tem uma pessoa ali que ela é um administrador profissional, formado na área da ciência da administração, na gestão de negócio, eu vou confiar nessa pessoa para tomar conta do meu negócio, né? A gente percebe até, naquele quadrinho que eu mostrei para vocês, que os quórums são bastante expressivos, né, para nomeação de um administrador não sócio, unanimidade, 2/3 e tal, né? Cuidado, em sociedade em nome coletivo, sociedade com uma dita simples, eu nem posso ter esse administrador profissional, esse administrador por terceiros, tá? É que eu ainda não entrei para explicar para vocês os tipos de sociedades menores, sociedade em nome coletivo, sociedade com uma dita simples. Mas eu já adianto para vocês que tem que ser quem está dentro da sociedade, não pode ser terceiro administrando a sociedade, nem mesmo um administrador profissional. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Ricardo, e se o administrador quer desistir do cargo, o que ele tem que fazer? Necessariamente, ele precisa notificar a sociedade por escrito. Não basta ele simplesmente dizer, né, que ele está, digamos assim, buscando esse tipo de situação, buscando sair da sociedade. Não adianta ele comentar, não adianta, ele tem que ir lá, notificar a sociedade e averbar na junta de preferência, tá? Por quê? Porque na hora que ele notifica, ele comunica, os sócios estão cientes, mas quem é credor da sociedade, quem está fora da sociedade, não sabe disso. Então, para garantir eficácia perante terceiros, você arquiva isso na junta comercial e publica, né? Publica porque qualquer um que puxar isso daí, né, pode realizar esse tipo de negociação. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilos? Tranquilos? Continuando aqui, então. O Conselho Fiscal, então, ele tem uma implantação aqui facultativa, né? Se você quiser, você tem Conselho Fiscal, se não quiser, não precisa. Ele geralmente é composto por pessoas de dentro da sociedade, pessoas de fora, auditores externos, né? E nesse Conselho Fiscal eu tenho assistência de profissionais especializados, né? Eu tenho um contador, pessoas que vão acompanhar tudo. Os deveres eu já mencionei quando eu falei de sociedade simples, cuidado, diligência, probidade, né? O próprio 1078 do Código vai trazer algumas obrigações mais específicas, né? Pode falar, Matheus, qual que é a dúvida? Professor, minha dúvida é a seguinte,
Se o contrato se cala quanto aos poderes dos administradores, o que acontece? Acontece a mesma coisa que a sociedade simples? Na verdade, você já tem as regrinhas no Código Civil, né? Então, você tem ali no Código Civil essas regrinhas no artigo 1078, por exemplo. Então, você já tem regras específicas, né, que você vai buscar para a sociedade limitada. Ricardo, e se eu não encontrar? Né? Se eu não encontrar claramente, né, nas próprias regras da sociedade limitada. Aí sim você está certo, Matheus. Aí eu uso subsidiariamente as regras da sociedade simples. Se o contrato não disser que eu tenho que usar as regras da sociedade anônima, tá? Tranquilo? Beleza? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, então, nosso último slide aqui, foi uma aula muito produtiva, trabalhamos com toda a sociedade limitada, ficou, né, deixamos de nenhum espaço aí. Na verdade, agora falamos de responsabilidade do administrador pelo seu excesso de poderes. Isso daqui nada mais é, pessoal, que aquela regrinha da teoria ultra vires, que a gente já conversou antes. Via de regra, o que o administrador fizer, vincula a sociedade, gera responsabilidade para a sociedade. Quando que eu excepciono? Quando que eu falo, olha, isso é um ato além da vida, isso não obriga a sociedade, isso é por conta e risco do administrador. Quando houver, por exemplo, a oneração ou venda de imóveis que não constitua ato de gestão, seria uma hipótese, né? A limitação escrita ou averbada no registro próprio da sociedade, também é uma outra hipótese. Se eu tiver a prova de que a limitação de poderes era conhecida por terceiro, lembra que é aquela prova diabólica que eu falei para vocês, né? O terceiro, por exemplo, né, sabia que não podia agir daquele jeito, a pessoa agiu. E aquelas operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade, né? Eu dei o exemplo da Sadia, né, na última aula para vocês, e lá eu mencionei, tá sem a tela compartilhada? Vamos lá então, vou compartilhar aqui. Tranquilo? Repetindo, essa tela aqui é aquela tela da teoria ultra vires, né? Então, em regra, os atos do administrador responsabilizam a sociedade. Excepcionalmente, a gente tem a oneração à venda, a limitação que está, às vezes, averbada no próprio registro da sociedade, a prova de que a limitação de poderes era conhecida pelo terceiro, em operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilos? Podem falar. Pode falar, Vitória. Professor, eu não estou com dúvida não, acho que minha mão continuou levantada. Tranquilo. Tirar aqui. Acho que tem mais alguém com mão levantada. Deixa eu ver. Tem a Vitória Cirino. Matheus, pode falar, Matheus. Ou você também está com mão? Não, acabei de levantar. Tá. Minha pergunta é a seguinte, quando eu assisti a aula passada da Sociedade Simples, eu tive essa dúvida também, que é a questão do que seria o evidentemente, como que é o inciso? Evidentemente... Evidentemente estranhas. Evidentemente estranho. O que seria isso? Assim? Rapaz, lembra do caso da Sadia? A Sadia tem, por fim, vender produtos, né, pecuários, né, derivados da pecuária, né? O que eles fizeram? Eles pegaram lá toda o caixa de reserva deles e começaram a operar em derivativos, que são contratos na Bolsa de Valores. Então o pau quebrou, né? Então o que aconteceu? A coisa ficou bem grave lá. E aí, isso era uma operação evidentemente estranha. Tentou-se na época até
invocar esse dispositivo, mas foi sem muito sucesso, porque deram poderes demais para o administrador saiu fazendo. Mas, em tese, seria uma operação evidentemente estranha, ficar fazendo contrato de aposta na Bolsa de Valores, né? E outras situações também, né? Imagina que aquele administrador, ele está sublocando, né, a sede da sociedade para de noite fazer um cassino. Isso é uma operação evidentemente estranha, né? Venda de uso do CNPJ para vender produtos com caixa 2, tudo isso é operação evidentemente estranha, Matheus. Ficou claro esses exemplos todos? Sim, ficou. É uma coisa bem chocante, né? Bem gritante. Sim. Por isso que, assim, o código ele prioriza a boa-fé de terceiros, quem está negociando com a sociedade. Quem não negocia com a sociedade, aí, melhor, quem negocia com a sociedade tem a sua boa-fé protegida, a não ser que seja chocante, como você falou, seja algo muito fora do normal. Alguma dúvida? Adivinha. Vamos lá, Adriano. Melhor agora do que... eu posso mostrar na câmera aqui, 9h30 da noite ontem, né? Você estava... E aí? Eu quero o horário que eu tinha direito empresarial na sexta com Vácuo. Eu tenho a ver muito com isso, né? Ou seja, eu sou responsável, né? O Plet, então, eu estava também assistindo, vou aproveitar a dúvida do Matheus, quando eu estava assistindo também uma aula gravada, eu encontrei lá uma anotação no teu slide falando da teoria ultra vires societatis, que era diferente dos atos ultra vires societatis. Aí eu não fiquei muito certo do que queria dizer. Estava falando da teoria que era diferente dos atos. Eu me recordo que foi naquele momento que falou que no Brasil a teoria era ao contrário, né, de como ela nasceu nos Estados Unidos. Mas qual a diferença dos atos com a teoria? O que significa ultra vires? Além da vida, não é? Sim. Então, o que acontece? A teoria ultra vires, ela funciona para eu gerar a ineficácia de atos que, pela legislação, vão além da vida da sociedade e a própria legislação, ela estipulou que não teriam eficácia. Então, teoria ultra vires serve para isso. Uhum. Mas você concorda comigo que, dependendo do sistema jurídico, pode ser que você tenha atos que vão além da vida da sociedade, mas que não necessariamente vão desobrigar, digamos assim, a sociedade, que ainda assim permanecem, né, vinculando a sociedade. Então, nem todo ato ultra vires alcança os efeitos da teoria ultra vires, isso que eu quis dizer. Esse exemplo da Sadia, ele seria mais um ato. Eles entenderam, excelente, você captou mesmo. No caso da Sadia, o ato foi ultra vires, não há que se discutir. Mas no judiciário, eles entenderam que não se aplicava a teoria ultra vires, porque nesse caso deveria se imputar a responsabilidade sim a Sadia. Tanto que a Sadia depois foi até comprada pelo Perdigão. Tentou comprar Perdigão muito bom tempo e não conseguiu, depois foi comprada pelo Perdigão. Bacana, beleza, obrigado. Quer ver um outro? Deixa eu aproveitar a sua pergunta, vamos esticar um pouco mais. Se você pega aquele filme lá, O Fome de Poder, você vê que um dos grandes problemas do Raymond Kroc lá, que era o cara que, né, foi expandir o McDonald's e tal, é que tudo que ele queria realizar, ele tem um momento do filme lá que ele quer colocar uma publicidade da Coca-Cola nas bandejas lá, e o pessoal não queria. Então, se ele fizesse aquilo, ele estaria extrapolando os limites que estavam nos poderes dele. Então, seria um ato ultra vires, né? Entendeu? Legal, beleza. Beleza? Mais alguém, pessoal? Tranquilos? Professor. Pois não, Matheus? Eu empolguei aqui. Eu tenho só mais uma. Nesses casos de ultra vires, né, quando você diz que desobriga a empresa, então ela não teria nenhum tipo de responsabilidade. A responsabilidade recairia exclusivamente no administrador que cometeu o ato. Seria isso? Sim, mas se esse ato for considerado pela legislação como um ato suscetível de produzir os efeitos da teoria ultra vires, que é a ineficácia. Entendeu?
Não, Então, olha dentro dessa... slide. Olha como que o Brasil foi tímido, o Brasil foi restrito nisso. Os únicos atos ultravires que geram efeitos da teoria ultravires no Brasil são esses do 2015, A, B, C e D aqui no slide. Então, por exemplo, se você está numa imobiliária e é comum você onerar a venda de imóveis e tal, você não vai poder dizer que esse ato é ultravires. E muito menos que ele geraria os efeitos da teoria ultravires. Então tem que ser um desses 4 aqui: limitação escrita, prova de limitação, operações evidentemente estranhas. Certo, o professor, mas assim, a questão suponhamos que o ato do administrador caia em uma dessas hipóteses aí. Então, ele responde sozinho pelo ato dele? Sim. Aí eu vou imputar ele, não a sociedade. Nem solidariamente a sociedade? Não, nem solidariamente. Aí você já vai me falar assim: poxa, Ricardo, ele fez a obrigação e ele mal tem patrimônio, isso daí vai dar o cano no credor? Você vai pensar isso, não vai? Pô, vai exatamente. Por isso que o nosso código foi tão restrito. Vamos para cada uma das hipóteses. Você concorda comigo que se não é do objeto social onerar e vender imóveis, a pessoa que faz um negócio com um cara desse tinha que acabar se prejudicando, né? Sim, então, com certeza. Da boa fé. Vamos para a segunda letra B. Se está escrito lá no registro, por que esse cara não se deu ao trabalho de ir na internet, que foi negociar com o administrador, e viu que esse administrador não podia fazer aquilo para tentar se precaver? Então ele também não pode alegar boa fé, você concorda? Concordo. Terceira hipótese: esse cara que negociou, ele sabia da limitação de poderes. É uma prova diabólica, mas imagina que ele sabia, né, da limitação de poderes. Esse cara que negociou pode alegar boa fé? Não, né? Então ele vai ter que ir atrás só do administrador. Se o administrador não estiver bem, esse problema é dele. E a última situação: a operação é evidentemente estranha. Quem está negociando com ele está na cara, é prima facie. Você olha, é o óbvio ululante. Você está vendo que não pode fazer aquilo, e mesmo assim ele está negociando. Agora ele pode exigir que a sociedade cumpra aquilo? Não. O máximo que ele pode exigir é do administrador. Ah, mas o administrador não tem condições financeiras para isso. Paciência, meu amigo. Você agiu. Você pode ver, Matheus, que nessas 4 situações, elas praticamente afastam a boa-fé do terceiro que negociou com o administrador. Entendi. Aí seria como se fosse má-fé dos dois lados, né? Tanto do administrador que extrapola, e tanto da pessoa que pelo menos deveria saber, né? O credor, enfim. Eu não posso chegar ao ponto de dizer para você que é má-fé, porque assim, má-fé não se presume, né? Então sempre tem prova em contrário e tal, né? A boa-fé é presumida, mas a má-fé não dá para presumir, tem que comprovar. O que eu acho que o legislador teve cuidado aqui é que nessas 4 operações ele deixou muito claro que é quase impossível a pessoa se defender e dizer que ela estava de boa-fé, né? Não que ele esteja presumindo a má-fé, mas que é uma situação bem grotesca, né? Uma situação bem grave. Tranquilo? Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Beleza? Bom, já são o quê? Deixa eu ver, nem até perdi o... Já são 4h40 da tarde. Agradeço toda essa participação, né, essa coragem de um sábado à tarde estudando direito empresarial. Que Deus vos abençoe, né, que traga para vocês aí muitos conhecimentos. Qualquer dificuldade que tiverem pelo Teams, eu tenho respondido assim quase que imediatamente com o Mano Teams, está no meu celular, está nas notificações. Então eu tento ao máximo, né, dar essas assistências, porque eu tenho consciência de que a gente não está tendo esses encontros presenciais, tá? Muito obrigado, Vitória. Qualquer um de vocês que quiserem, fiquem à vontade, tá? Não precisam fazer igual a Adriano, 9h40 da noite, né? Os nossos horários não estão marcados 9h40 na sexta-feira, né? Mas eu entendo, né, que pegou o ritmo lá com o Combá, não tem problema. Só se eu não responder na hora, né? Às vezes acontece. Brincadeira, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela presença, né? E pelo nosso curso aí. Só lembrando, temos mais aí uns 2 encontros que penso eu que serão suficientes para falar de SA, e depois mais um encontro de propriedade industrial. Se
ainda tiver mais sábados à tarde para a gente poder falar, eu estigo um pouquinho propriedade industrial, que é um tema que a gente não costuma trabalhar em muitas aulas. Mas se não tiver, né, aí a gente concentra num encontro só. Eu ainda nem fiz a conta exatamente, né, de todos os nossos encontros aqui, mas eu acredito que a gente vai poder ter tranquilidade esticando, né, esse conteúdo aí. Talvez até SA é um tema tão maravilhoso, tão gostoso, que dá para levar aí para uns 3 sábados à tarde. Tá ok? Queridos, obrigado. Grande abraço, né? Vamos interromper a nossa gravação aqui, ó.